Olá, bom dia, bom dia. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Espero que tenham assistido o devocional de ontem, que foi maravilhoso. E hoje também vai ser maravilhoso. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, mas não poderia deixar de ter esse momento com vocês. Hoje eu resolvi ir fazer caminhada primeiro, então acabei me enrolando com alguns afazeres. Mas estou aqui para deixar o nosso dia completinho, porque eu sei também que você sente falta, né? O dia que a irmã Márcia não grava o devocional, algumas pessoas mandam mensagem para mim, fala: "Você não fez hoje?" Ah, isso é tão gratificante. Isso é muito bom. Vamos lá então? Diz assim, ó: arrependimento e restituição. Ah, mas antes de começarmos, eu quero fazer aquele pedido para você. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fazendo assim, o YouTube vai entender que esse é um conteúdo importante, ele vai estar indicando para mais pessoas. O algoritmo vai entender, com a nossa interação, o algoritmo vai entender que é importante enviar para mais pessoas. Tá ok? Posso contar com você? Ai, que bom. Muito bem, você viu? Não demora nada, é só clicar. Vamos lá? Ó, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19, 8. Vocês já sabem, né, de quem nós estamos falando, né? Isso mesmo, Zaqueu. Zaqueu, aquele baixinho, cobrador de imposto, que ninguém gostava. Por quê? Porque era corrupto. Não tinha Deus na vida, né? Ó, Zaqueu não vacilou um só instante quando foi chamado por Deus. Não se deteve na análise fria e calculista das consequências de sua decisão. Obediente, desceu de onde estava e se encontrou com Jesus. Exatamente naquele instante, sua conversão ocorreu. O antigo Código Penal hebreu previa o seguinte: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo 22, 1. Zaqueu sabia da sua culpa e condenação. Por isso, contrito, abriu os lábios na presença de Jesus para tornar público seu arrependimento. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. As palavras de Zaqueu constituem o testemunho de um arrependimento sincero e profundo. E por haver manifestado esse espírito de maneira tão espontânea, ouviu as alentadoras palavras de Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19, 9. Conta-se que um negociante cristão da cidade de Boston associou-se certo dia a 2 outros comerciantes e, com o dinheiro de que dispunham, compraram todo o bacalhau vendido no porto de Boston, esperando assim controlar o mercado. À noite, o negociante cristão ajoelhou-se para orar, mas não conseguiu falar com Deus. Balbuciou algumas palavras e não pôde continuar a oração. Pensou então nos pobres que não podiam comprar bacalhau por causa do preço alto. O bacalhau perturbou sua oração. No dia seguinte, disse aos seus sócios que não continuaria naquele negócio. E justificou: quando estava de joelhos em oração, uma grande montanha de bacalhau se levantou entre mim e Deus. E eu não podia vê-lo. E não vou permitir que todo o bacalhau existente no oceano impeça minha comunhão com Deus.
Olha só, né, gente? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nada, riqueza nenhuma, glória nenhuma aqui dessa terra é de comparar com o que nós temos lá nos céus, o que o Senhor tem preparado para nós. Então vale a pena viver uma vida de santidade, vale a pena a gente viver uma vida de contrição com Deus. Enquanto eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo sobre restituição, pedido de perdão, que a gente precisa confessar nossas ações. Quando eu era pré-adolescente, eu fui cuidar de uma mercearia. E aí o que acontece? Lá a gente vendia pão. E eu lembro que um dia foi uma menina lá comprar pão e ela deu um dinheiro a mais e eu precisava devolver o troco. Só que eu não percebi. E aí, orgulhosa como eu sou, a menina foi para casa e de repente ela voltou e a mãe queria o troco, né? Então a menina voltou e falou comigo: olha, minha mãe pediu o troco. Eu fiquei muito irada. Falei: como assim? Tá achando que eu sou burra, que eu não sei contar, não sei o que e tal. Fiquei brava com a menina e não devolvi o troco. Gente, Marcinha aqui era ruim. Eu fiz isso. Aí, o que acontece? A menininha foi embora e criou-se um clima ruim, né? Entre eu e a família. Detalhe, essa família morava no fundo da minha casa. E eu estava cuidando da mercearia para uns amigos nossos. Eles viajaram e me deixaram lá, dormindo na casa, cuidando dessa mercearia, que também era um bar, né? E aí, eu fiquei com isso, sabe? Depois, eu fui contar, fechar o caixa e vi que estava passando o dinheiro. Mas orgulhosa como eu era, eu não tive coragem de ir lá pedir perdão e devolver a quantia, porque afinal eu tinha destratado a menina e fiquei com vergonha e ficou tipo ela errada e eu certa. Isso me perturbou por longos anos, longos anos. Eu casei, tive filhos. 10 anos depois, eu estava lá, pedindo perdão para a mãe da menina, que já era uma moça. Eu, todos os dias que eu ia orar, eu pedi ao Senhor: meu Deus, mostra para mim, perdoa os meus pecados ocultos, mostra para mim aqueles pecados que eu cometi, nananã, aquela coisa toda. E Deus sempre colocava aquela pessoa na minha mente. E eu fiquei por longos anos relutando, com vergonha de pedir perdão. Até que um dia não tinha como fugir mais. O Espírito Santo não me permitiu mais, porque ele queria me curar. Queria me curar daquele orgulho, queria me curar daquilo que estava me provocando. Aí eu encontrei com essa mulher, indo para a casa da minha mãe. Ela continuava morando no fundo da casa. Eu já havia mudado, casado, como disse, já tinha filhos e tal. E um dia eu ia visitar minha mãe, encontrei com ela no ônibus. E eu orava, eu passei a orar, pedindo ao Senhor uma oportunidade para me pedir perdão para essa mulher. Porque a gente nem se olhava na cara. Quando eu mudei de lá, quando eu casei, que eu vim embora, ela nem olhava na minha cara mais, a gente não conversava. E nesse dia que eu estava indo para visitar a minha mãe, eu estava de frente com ela dentro do ônibus. E aí eu cheguei nela
pedir perdão para ela. Ai, gente, que libertação. Que peso que saiu dos meus ombros. Por que eu não fiz isso há mais tempo? O orgulho não deixava, né? Porque você admitir o seu erro, você se humilhar, é complicado, gente, é complicado. Mas é tão libertador. Como foi gratificante. E aí eu cheguei nela, pedi perdão, ela me perdoou. Aí ela falou assim: ah, não, eu nem lembro disso mais não, isso foi coisa de criança. Falei: mas a criança que nunca descansou. Então eu preciso da sua libertação, preciso do seu perdão. Ela: não, eu te perdoo, vai em paz. Naquele momento ela já era cristã. Olha que diferença. Então Deus trabalhou na vida dela. Pelo meu testemunho, nunca. Se fosse depender do meu testemunho horrível, aquela mulher nunca teria encontrado com Jesus. Mas Deus teve misericórdia dela, colocou outras pessoas no caminho dela, né? Mas enfim, fui perdoada. Deus já havia me perdoado, mas Ele queria que houvesse a restituição. Já tinha tido arrependimento, mas precisava restituição. É assim, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão para quem a gente feriu, para quem nos feriu, e tem que haver sim restituição, para a gente se libertar, para sarar, né? Como o apóstolo Paulo, com o apóstolo Tiago, ele diz: confessai as vossas transgressões uns para os outros, para que sareis. Às vezes Deus ele já até te perdoou, mas você não se perdoou. Então, quando você conversa com a pessoa, aí há a restituição. E aí há o sará. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, para a glória do Senhor, eu fui perdoada. Houve o arrependimento da minha parte. Então, eu orei por longos anos, pedindo ao Senhor coragem, oportunidade e coragem para pedir perdão para essa mulher. E para a glória do Senhor aconteceu. Por quê? Porque Ele me ama. E Ele não queria que eu vivesse a vida inteira assombrada com isso, né? Olha, voltando aqui. Aceitando a Jesus, Zaqueu se dispôs a eliminar tudo quanto pudesse eventualmente separá-lo daquele que tão ternamente o havia convidado a segui-lo. E a Bíblia diz que vem dele o querer e o efetuar. Então, quando ele coloca em nossos corações o desejo de fazer algo, é misericórdia, é amor dele por nós, porque o pecado nos separa dele e ele nos quer juntinhos dele. Então, peça perdão ao Senhor e peça perdão a quem você ofendeu, né? É possível que, completando a restituição e tendo devolvido o último denário, Zaqueu tenha ficado pobre. Mas o pecado que o separava de Deus foi removido e ele encontrou riquezas incontáveis em sua companhia. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, né? E é isso. Mais vale a presença do Senhor do que toda a riqueza do mundo. Tudo aqui é passageiro, mas a presença do Deus, do nosso Deus nas nossas vidas, precisa ser eterna. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por esse momento maravilhoso. Como é bom meditar na palavra do Senhor. E nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito aos nossos corações acerca do perdão. No nosso devocional Rosas do Deserto, temos tratado sobre o perdão. E mais uma vez, o Senhor fala sobre arrependimento e restituição. Amém? Então, até que Ele venha, é necessário que haja em nossas vidas arrependimento e restituição. Oremos?
Deus, muito obrigada por este conselho tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor nos deste nesta manhã. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom, ó Senhor Deus, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Toda honra, toda glória é para ti somente, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos te glorificar, queremos exaltar o teu santo nome, Pai. Ser conosco, enche-nos com sua glória, enche-nos com seu poder. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Obrigada por cada um dos nossos amigos que estão assistindo este devocional, Paizinho. Que eles possam, Senhor, sentir desejo, coloca desejo no coração deles e força, determinação para pedir perdão e perdoar. Em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração que todos tenham um dia maravilhoso na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.